Disfarçado, o dono pede uma refeição em seu restaurante. Logo ele fica chocado ao ouvir a garçonete chorando na cozinha. Olá, minhas amigas e meus amigos. Antes de começarmos essa história surpreendente, deixe aí nos comentários de onde você está assistindo, beleza? E lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Fernando Vasconcelos olhava para a tela do computador, os relatórios de desempenho de suas unidades espalhados na mesa à sua frente. A rede de restaurantes Grão em Grelha era sua criação, um projeto que ele construiu do zero, com o sonho de oferecer comida de qualidade em um ambiente acolhedor. Mas nos últimos meses, algo estava errado. As avaliações online estavam piores do que nunca. Os clientes reclamavam de atrasos nos pedidos, atendimento grosseiro e comida sem o mesmo sabor de antes. Além disso, a rotatividade de funcionários havia disparado. Algo estava acontecendo, mas suas visitas oficiais às unidades nunca mostravam o problema real. Os gerentes regionais sempre garantiam que tudo estava bem. Ele sabia que não estava. Frustrado, jogou o relatório sobre a mesa e recostou-se na cadeira. Havia apenas uma maneira de descobrir a verdade. Se seus funcionários sabiam que o dono da empresa estava na casa, claro que tudo pareceria perfeito. Ele precisava ir como um cliente qualquer. Fernando decidiu escolher um restaurante onde nunca havia pisado pessoalmente. Precisava ser longe o suficiente para que ninguém o reconhecesse. Pegou seu celular e abriu a planilha com todas as unidades. Seus olhos pousaram na filial de Campinas, uma cidade movimentada, longe da matriz em São Paulo. Perfeita. Ao se olhar no espelho do banheiro de sua casa naquela noite, Fernando percebeu que não se encaixaria no perfil de um cliente comum. Seus cabelos estavam sempre bem cortados, suas roupas eram impecáveis e sua postura denunciava sua posição de liderança. Para se misturar, precisaria mudar sua aparência. Ele vestiu uma calça jeans surrada, um moletom cinza e colocou óculos de armação grossa que nunca usava. Deixou a barba crescer por alguns dias e bagunçou um pouco o cabelo. Ao se olhar novamente no espelho, sorriu. Agora parecia um homem qualquer. Na manhã seguinte, pegou seu carro e dirigiu até Campinas. Chegou ao restaurante pouco antes do horário de almoço, quando o movimento começaria a crescer. Antes de entrar, observou pela vitrine. O lugar estava longe de ser o ambiente aconchegante que ele imaginava quando criou a rede. O letreiro precisava de manutenção e os vidros estavam embaçados de gordura. A movimentação interna parecia apressada e tensa. Respirou fundo e empurrou a porta de vidro, sendo recebido pelo barulho de pratos tilintando e conversas dispersas. A iluminação era fria e as paredes estavam precisando de uma nova pintura. Ele se sentou em uma mesa próxima à janela, observando tudo ao redor. Uma jovem atendente se aproximou. O crachá dizia Camila. Ela tinha olheiras fundas e um sorriso automático, treinado, mas que não escondia o cansaço. Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo ao Grão em Grelha. Posso te trazer algo para beber? Fernando notou a hesitação na voz dela, como se estivesse se obrigando a parecer simpática. Ele já tinha visto isso antes. Funcionários que estavam no limite, mas que ainda tentavam manter um mínimo de profissionalismo. Um café, por favor, respondeu ele, mantendo a voz neutra. Camila assentiu e saiu apressada. Enquanto esperava, Fernando observou melhor o restaurante. O chão tinha marcas de sujeira acumulada nos cantos, os estofados das cadeiras estavam gastos e o balcão do caixa tinha uma pilha de recibos desorganizados. Mas o que mais chamou sua atenção foram os próprios clientes. Na mesa ao lado, uma família reclamava sobre a demora do pedido. Em outra, um homem mais velho mexia no celular, olhando para o relógio impaciente. Dois jovens cochichavam sobre como o gerente tinha gritado com uma funcionária mais cedo. Fernando sentiu um aperto no peito. Essa não era a experiência que ele queria oferecer. Camila voltou com o café e um bloco de notas para anotar seu pedido. O que vai querer? Um hambúrguer e batatas fritas, pediu, tentando manter o tom casual.
Camila anotou rapidamente e se afastou, mas antes que chegasse à cozinha, uma voz alta a interrompeu. Camila, você está enrolando de novo? A gente não tem tempo para isso. Fernando levantou os olhos e viu um homem de avental sujo e expressão severa. Só podia ser o gerente. Camila congelou por um instante, depois acenou com a cabeça apressadamente e entrou na cozinha. O queixo de Fernando se retesou. Já tinha visto o suficiente por enquanto. O problema não era só um restaurante mal gerenciado, era um ambiente onde os funcionários trabalhavam com medo. Ele bebeu um gole de café, sentindo a amargura não só da bebida, mas da realidade que tinha acabado de presenciar. Fernando girava lentamente a xícara de café entre os dedos, observando o ambiente ao seu redor. O restaurante tinha um movimento constante, mas não parecia acolhedor. Havia algo errado, e ele queria entender exatamente o que. Camila passou apressada por sua mesa, equilibrando uma bandeja com 2 pratos fumegantes. Apesar do cansaço aparente, ela ainda tentava manter um semblante profissional. Mas Fernando percebeu o aperto em sua expressão quando olhou de relance para a cozinha. O gerente, José, mantinha-se de pé próximo ao balcão de pedidos, os braços cruzados e uma expressão de impaciência no rosto. Quando um dos pratos que Camila carregava escorregou ligeiramente, José não perdeu tempo. Pelo amor de Deus, Camila, se quebra isso, sai do seu salário. Ouviu? Ele disse alto o suficiente para que metade do restaurante ouvisse. Camila apenas abaixou a cabeça e seguiu até a mesa onde entregaria a comida. Fernando observou a cena com atenção. O tom de voz de José não era o de um líder corrigindo um erro. Era o de um homem que usava sua autoridade para intimidar. Fernando desviou o olhar quando percebeu que José estava varrendo o restaurante com os olhos, provavelmente procurando outro motivo para implicar com alguém. Ele queria evitar chamar atenção cedo demais. Precisava de mais informações antes de agir. Uma funcionária do caixa, que parecia mais jovem que Camila, trocou um olhar nervoso com ela antes de continuar seu trabalho. Fernando percebeu que José não era apenas um chefe duro. Ele era temido. A porta da cozinha se abriu e um jovem funcionário de avental saiu apressado com mais um pedido. Ele parecia nervoso e evitava ao máximo o olhar de José. Assim que deixou os pratos na mesa correta, voltou correndo para a cozinha, sem dizer uma palavra. Camila voltou à sua mesa ainda com um sorriso frágil. Seu pedido deve estar quase pronto, senhor. Fernando assentiu. Tudo bem, sem pressa. Ela acenou e começou a se afastar, mas ele decidiu testar algo. Vocês estão sempre tão ocupados assim? Camila hesitou. Às vezes. Parece puxado. Ela lançou um olhar para a cozinha, onde José estava falando algo para o jovem cozinheiro que acabara de sair. A tensão nos ombros dela ficou evidente. É um trabalho como qualquer outro, disse rapidamente, e antes que ele pudesse continuar a conversa, afastou-se para atender outra mesa. Fernando sabia reconhecer um funcionário que não se sentia seguro para falar. Isso apenas reforçou sua decisão de ficar mais tempo ali. Poucos minutos depois, seu pedido chegou. O hambúrguer estava bem montado, mas as batatas tinham passado do ponto. Ele não estava ali para avaliar a comida, mas para entender o ambiente. Enquanto comia, ouvia pedaços de conversas próximas. Não sei o que aconteceu com esse lugar, mas tá diferente. Antes o atendimento era muito melhor. Um homem de boné falava para a mulher à sua frente. Em outra mesa, 2 senhoras comentavam sobre a demora do pedido. Sempre adorei esse restaurante, mas ultimamente tá difícil. Fernando sentia a confirmação de tudo o que os relatórios já indicavam. Reclamações, desorganização, funcionários infelizes, mas a diferença entre ver números e sentir o problema de perto era imensa. José apareceu novamente, dessa vez indo diretamente até Camila, que estava colocando o troco no caixa. Você ainda não limpou a mesa 3? Ele perguntou, a voz carregada de irritação. Camila parou o que estava fazendo, claramente pegando o troco errado na pressa. Desculpa, eu já vou. Agora! Ele a interrompeu sem abaixar o tom. A menina do caixa olhou para Camila com pena.
Ela largou tudo e foi até a mesa indicada para limpar os pratos sujos. Fernando estava começando a sentir a frustração crescer dentro de si. Ele viu muitos funcionários trabalhando duro para manter o restaurante funcionando, mas José parecia estar apenas dificultando as coisas. Decidiu observar um pouco mais. Ficou mais meia hora ali, comendo devagar e prestando atenção no fluxo da equipe. Camila era a mais sobrecarregada, correndo de um lado para o outro, sem nunca parar para respirar. O jovem cozinheiro parecia tentar manter o ritmo, mas estava claramente tenso. O gerente, por outro lado, gastava mais tempo criticando do que ajudando. Quando Fernando terminou seu lanche, chamou Camila para pedir a conta. Ela veio rápido, tentando parecer eficiente, apesar do evidente cansaço. "Tá tudo certo?" perguntou ela, evitando contato visual. "Sim, estava bom, mas você parece cansada." Ela sorriu sem jeito. "Faz parte." Fernando pegou o dinheiro e colocou dentro da pasta junto com a nota. Enquanto ela pegava, ele disse baixinho: "Você trabalha aqui há quanto tempo?" Ela hesitou, mas respondeu: 6 meses. "E sempre foi assim?" Dessa vez, ela demorou mais para responder. Olhou para o caixa, onde a outra funcionária fingia não prestar atenção. Olhou para a cozinha, onde o cozinheiro fingia estar concentrado no pedido. Finalmente disse: "Ultimamente tem sido pior." E saiu apressada antes que ele pudesse perguntar mais. Fernando ficou parado por alguns segundos, processando tudo. Havia algo muito errado ali, e ele precisava descobrir exatamente o que. Quando levantou para sair, percebeu José encostado no balcão, observando tudo com olhos atentos. Ele não parecia satisfeito. Fernando empurrou a porta de vidro e saiu para a calçada, sentindo o peso das informações que acabara de coletar. Antes de entrar no carro, pegou o celular e enviou uma mensagem para sua assistente. "Janete, preciso de um relatório detalhado sobre a unidade de Campinas. Tudo sobre o gerente, os funcionários e as últimas avaliações. Quero isso o mais rápido possível." Guardou o telefone no bolso e olhou para o restaurante mais uma vez. Ele voltaria, e da próxima vez não ficaria apenas observando. Fernando voltou ao restaurante no dia seguinte, dessa vez um pouco mais cedo, antes do horário de pico do almoço. Vestia as mesmas roupas simples e os óculos de armação grossa. Queria observar a equipe antes da correria, quando as dinâmicas eram mais sutis, mas igualmente reveladoras. Ao entrar, notou que o ambiente parecia mais silencioso do que no dia anterior. Camila estava atrás do balcão, organizando os sachês de açúcar e adoçante, mas seus movimentos estavam mais lentos. Mateus, o jovem cozinheiro que ele notou na véspera, preparava ingredientes na cozinha, o avental já com marcas de molho. José ainda não havia aparecido. Fernando se sentou em uma mesa no canto, de onde podia ver quase tudo. Queria prestar atenção no comportamento de Camila e dos outros funcionários sem interferir. "Bom dia", disse Camila ao se aproximar, sua voz ainda carregada de cansaço. "Vai querer um café, por favor?" Ela assentiu e se afastou. Ele percebeu que não havia muito movimento no restaurante naquele momento. Algumas mesas estavam ocupadas por clientes matinais, tomando café e lendo notícias no celular. Mas o que chamou sua atenção foi a postura de Camila. Sua expressão era ainda mais exausta do que no dia anterior. Enquanto esperava o café, pegou o celular e abriu os relatórios que Janet havia enviado. Como suspeitava, os índices daquela unidade estavam entre os piores da rede. Alta rotatividade de funcionários, aumento das reclamações e queda nas vendas. Tudo isso apontava para um problema claro: liderança deficiente. Poucos minutos depois, a porta da cozinha se abriu de forma brusca e José entrou no salão. Ele sequer olhou para os clientes, indo direto até Camila. "Você não limpou as mesas do fundo ainda?" Sua voz era dura, sem paciência. Camila largou a xícara que estava enchendo e se apressou para pegar um pano. "Desculpa, eu já ia." "Já ia. Nada. Anda logo com isso."
Ela engoliu em seco e caminhou apressada para limpar as mesas. Fernando observou o rosto dela ficar ainda mais pálido. Então, uma voz vinda da cozinha chamou sua atenção. Era Mateus. Camila, toma um pouco de água antes, ele disse hesitante, segurando um copo. José girou nos calcanhares e encarou o rapaz. O que você está fazendo? Volta para o seu posto. Mas ela... Agora... Mateus baixou a cabeça e voltou para a cozinha. Camila nem tentou pegar o copo. Apenas continuou limpando as mesas com pressa. Fernando sentiu o maxilar se contrair. A maneira como José comandava aquele lugar não só desmoralizava os funcionários, mas comprometia toda a operação. A essa altura, o movimento começou a aumentar. Mais clientes entravam e ocupavam mesas, fazendo pedidos. Camila e a atendente do caixa se desdobravam para atender a demanda. José andava de um lado para o outro, fiscalizando, mas sem ajudar. Fernando comeu devagar, mantendo os olhos atentos em tudo. Queria ver como José lidava com a pressão do horário de pico. E então aconteceu. Da cozinha, um som abafado surgiu. Não eram panelas caindo ou pratos sendo empilhados. Era um soluço. Camila não estava no salão. Fernando se levantou e caminhou até a porta da cozinha. Parou próximo o suficiente para ouvir melhor. Eu tô fazendo o meu melhor. A voz de Camila estava embargada. Se o seu melhor fosse bom o suficiente, a gente não teria cliente reclamando o tempo todo, José rebateu. Se não aguenta, pede demissão. Fernando cerrou os punhos. Empurrou a porta e entrou. José virou-se para ele com uma expressão surpresa. Quem te deixou entrar aqui? O gerente perguntou, os braços cruzados. Camila estava ao lado do balcão de montagem dos pratos, secando os olhos com a manga da camisa. Mateus estava ao lado dela, visivelmente desconfortável. Fernando manteve a voz calma, mas firme. Parece que temos um problema aqui. José soltou uma risada seca. E você é quem exatamente? Camila e Mateus olharam para Fernando. Ele respirou fundo e cruzou os braços. Sou um cliente que não gosta de ver funcionários sendo tratados desse jeito. José bufou. Olha, amigo, isso não é da sua conta. Eu tô aqui para manter esse lugar funcionando. Fernando olhou para Camila, que ainda evitava seu olhar. Então virou-se para Mateus. Isso acontece sempre? O jovem hesitou, lançando um olhar nervoso para José antes de responder. Acontece. José deu um passo à frente, a irritação crescendo. Você quer trabalhar aqui ou não, Mateus? Eu quero, mas... Então cala a boca e faz o seu serviço. Fernando sentiu o sangue ferver. Não, ele interrompeu. O tom na voz de Fernando fez José encará-lo de verdade pela primeira vez. O que você disse? Fernando apontou para Camila. Ela precisa de 5 minutos de descanso. Agora. José riu. Não tem tempo para isso. Fernando não desviou o olhar. Então você arranja tempo, porque se você continuar tratando sua equipe assim, vai acabar sem restaurante nenhum para gerenciar. O salão estava começando a se agitar. O barulho das conversas e pedidos diminuía conforme clientes percebiam a tensão no ar. Camila olhou para Fernando, incerta. Ele apenas assentiu. Vai, repetiu ele. José ainda parecia incrédulo com a audácia daquele cliente. Mas Fernando manteve a postura firme. Por um longo momento, José não disse nada. Depois, balançou a cabeça e bufou. Faça o que quiser, disse com desdém. Camila hesitou por um segundo. Depois saiu da cozinha, limpando os olhos. Fernando observou José por mais um instante. O gerente estava visivelmente irritado, mas não contestou mais nada. Fernando não tinha intenção de parar por ali. Aquilo era só o começo. Fernando voltou para o salão logo depois de Camila, acompanhando-a com o olhar enquanto ela se dirigia a uma mesa vazia no canto e se sentava, respirando fundo. Pela primeira vez, desde que entrou naquele restaurante, viu seu corpo relaxar, ainda que por poucos instantes. Ele pegou seu celular e fingiu estar distraído, mas na verdade, sua atenção estava toda voltada para a movimentação ao redor. O salão havia ficado em silêncio por alguns segundos após o embate na cozinha, mas aos poucos os clientes retomaram suas conversas.
José saiu da cozinha pouco depois de Fernando, o rosto visivelmente irritado. Lançou um olhar direto para o dono disfarçado, que manteve a expressão impassível enquanto mexia no celular. O gerente bufou e seguiu até o balcão, onde começou a reorganizar algumas comandas, claramente tentando mostrar que ainda estava no controle da situação. Camila permaneceu sentada, ainda recuperando o fôlego. A outra atendente no caixa, que Fernando agora sabia se chamar Raquel, lançou-lhe um olhar solidário. Minutos depois, Fernando viu José virar-se e caminhar em direção a Camila. Seu corpo ficou tenso. "Acabou a folga, princesa", José disse cruzando os braços. "Temos clientes esperando." Camila olhou para ele, visivelmente hesitante, mas antes que dissesse qualquer coisa, Fernando se levantou e caminhou até eles. "Ela ainda tem tempo", disse, a voz firme. José girou nos calcanhares, encarando-o com impaciência. "Qual é o seu problema, cara? Eu já te disse que isso não é da sua conta." Fernando sustentou o olhar. "Eu faço questão de tornar isso da minha conta." O gerente deu uma risada forçada. "Você acha que manda aqui? Isso é um restaurante, não um sindicato. Se não gosta, a porta é ali." Fernando deslizou as mãos pelos bolsos da jaqueta e sorriu de canto. "Você está certo. Não gosto do que estou vendo aqui. Mas, diferente dos clientes que simplesmente vão embora e nunca mais voltam, eu posso fazer algo a respeito." O tom tranquilo de Fernando fez José hesitar por um segundo. "O que diabos você quer dizer com isso?" Fernando pegou sua carteira no bolso, abriu e retirou um cartão. Jogou-o sobre a mesa, na frente de José. O gerente olhou o cartão e franziu a testa. Quando finalmente leu o nome impresso, sua expressão endureceu. Fernando Vasconcelos, presidente, grão em grelha. O rosto de José perdeu um pouco da cor. Ele abriu a boca para falar, mas não encontrou palavras. Camila, Raquel e Mateus estavam paralisados, os olhos arregalados. O salão ficou em silêncio de novo. Alguns clientes que estavam por perto perceberam a tensão e tentaram ouvir melhor. "Pois é, José", Fernando continuou, cruzando os braços. "Eu mando aqui." O gerente pigarreou, tentando recuperar a compostura. Eu não sabia. Se soubesse, claro que trataria todo mundo melhor." Fernando interrompeu. "Isso só prova o meu ponto. Você não respeita as pessoas porque elas merecem respeito. Você só faz isso quando acha que pode se dar mal." José abriu e fechou a boca algumas vezes, como se tentasse encontrar uma justificativa, mas Fernando não deu espaço. "Podemos conversar no escritório?" o dono sugeriu, o tom calmo, mas sem margem para discussão. José hesitou. "Agora." Fernando reforçou. O gerente assentiu lentamente e virou-se, caminhando na frente. Fernando o seguiu. Dentro do pequeno escritório nos fundos do restaurante, José fechou a porta atrás de si. O ambiente era apertado, com pilhas de papéis e comandas desorganizadas. "Escuta, Sr. Fernando, eu sei que posso ter sido um pouco duro." "Um pouco?" Fernando ergueu uma sobrancelha. Gritar com funcionários, humilhar atendentes na frente de clientes, impedir que as pessoas façam pausas, isso é um pouco duro para você? José engoliu em seco. "Eu só estava tentando manter tudo funcionando. Estamos sempre com pouco pessoal, e se eu não for firme, nada sai direito." "Não", Fernando o interrompeu. "Você não está mantendo as coisas funcionando, você está afundando este restaurante." José abriu a boca para protestar, mas Fernando continuou. "Eu vi com meus próprios olhos. O ambiente aqui é tóxico. Seus funcionários trabalham com medo. Clientes estão reclamando. Você acha mesmo que sua maneira de gerir esse lugar está funcionando?" José desviou o olhar. "Você está demitido." O gerente arregalou os olhos. "O quê?" "Você ouviu bem. A partir de agora você não trabalha mais para a Grão em Grelha. Eu vou providenciar sua rescisão e garantir que você receba tudo o que tem direito, mas sua gestão acabou." José ficou imóvel por alguns segundos, depois explodiu. "Você não pode fazer isso. Eu trabalhei aqui por 2 anos, mantive essa filial funcionando." "Não, você manteve as pessoas com medo, e eu não aceito esse tipo de ambiente na minha empresa."
José cerrou os punhos, mas percebeu que não havia argumento que pudesse convencê-lo. Ele bufou, pegou sua jaqueta e saiu batendo a porta. Fernando respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Não era um homem que gostava de demitir pessoas, mas José não poderia continuar. Ele saiu do escritório e voltou ao salão. Todos estavam olhando para ele, tensos. José foi desligado, disse sem rodeios. As coisas vão mudar por aqui. Camila cobriu a boca com as mãos, surpresa. Raquel e Mateus trocaram olhares incrédulos. Quero que todos saibam que esta empresa valoriza seus funcionários, continuou Fernando. Se vocês trabalham duro, merecem respeito e reconhecimento. A tensão no ar começou a se dissipar, dando lugar a algo novo, esperança. Fernando olhou para Camila. Você está bem? Ela assentiu devagar. Sim, só... Obrigada. Ele sorriu. Isso é só o começo. Temos muito trabalho a fazer. E ele estava pronto para isso. O restaurante permaneceu em silêncio por alguns instantes depois que Fernando anunciou a demissão de José. Os funcionários pareciam incrédulos, como se não soubessem ao certo se deviam comemorar ou temer o que viria a seguir. No entanto, a ausência do gerente já trazia um alívio perceptível ao ambiente. Fernando sabia que só demitir José não resolveria o problema. O clima tóxico que havia se instaurado ali precisava ser tratado de forma mais profunda. Precisava recuperar a confiança da equipe e garantir que o restaurante voltasse a ser um lugar agradável, tanto para os clientes quanto para os funcionários. Ele caminhou até o balcão e chamou Camila e Mateus. Preciso conversar com vocês. Podem me encontrar aqui depois do expediente? Camila trocou um olhar rápido com Mateus e assentiu. Claro. Raquel, que ainda estava no caixa, olhou para Fernando como se quisesse perguntar algo, mas hesitou. Ele percebeu e a incentivou com um leve aceno de cabeça. O que acontece agora? Perguntou ela com um misto de curiosidade e preocupação. Agora garantimos que esse restaurante volte a ser um bom lugar para se trabalhar, respondeu Fernando. Mas preciso da ajuda de vocês. Raquel assentiu lentamente, como se ainda estivesse absorvendo tudo. Fernando não quis interferir no andamento do expediente, então apenas observou o desenrolar do restante do dia. Sem José para pressioná-los, os funcionários pareciam menos tensos, mas o impacto das más condições de trabalho ainda era visível. Camila e Mateus continuavam sobrecarregados, correndo de um lado para o outro sem pausas. Raquel fazia o possível para ajudar, mas era difícil lidar com tudo. O restaurante ainda estava longe do ideal. Quando o último cliente saiu e as portas foram trancadas, Fernando chamou Camila e Mateus para sentarem-se em uma mesa mais reservada. Eu quero ouvir de vocês, começou ele. Como realmente tem sido trabalhar aqui? Camila suspirou, olhando para Mateus antes de responder. Não era assim no começo. Quando comecei aqui, eu realmente gostava do trabalho. Mas depois de um tempo, as coisas começaram a mudar. José ficava mais irritado a cada dia, a equipe ia desistindo e a gente foi ficando com cada vez menos pessoas. Mateus assentiu. Eu entrei faz pouco tempo, mas percebi isso logo. O clima aqui era pesado. Se alguém errava, em vez de ensinar, o José humilhava. Todo mundo trabalhava no limite. Fernando ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Por que vocês continuaram? Camila mexeu nos dedos sobre a mesa. Eu gosto dos clientes. Eu gosto de servir. Mas eu também precisava do emprego. Mateus deu um meio sorriso. E eu não queria deixar a Camila sozinha. Fernando viu a sinceridade nos olhos dos dois. Eles não estavam ali por obrigação. Estavam ali porque queriam que as coisas fossem melhores. O que vocês acham que mais precisa mudar? Ele perguntou. Camila pensou por um momento antes de responder. Mais funcionários, sem dúvida. Não dá para trabalhar assim. Mateus concordou. E alguém que realmente saiba liderar. José só sabia mandar. A gente precisa de alguém que nos ajude a fazer nosso trabalho da melhor forma. Fernando assentiu. Concordo com vocês. E é exatamente isso que vamos fazer. Os dois olharam para ele intrigados. Primeiro, continuou Fernando, vamos contratar mais funcionários.
Não faz sentido manter um restaurante funcionando desse jeito. Segundo, precisamos de um novo gerente, mas não pode ser qualquer um. Precisa ser alguém que entenda a importância de liderar com respeito. Camila mordeu o lábio. Você já tem alguém em mente? Fernando sorriu. Ainda não, mas eu não vou tomar essa decisão sozinho. Quero ouvir vocês antes de escolher alguém. Mateus ergueu as sobrancelhas. A gente vai ter opinião nisso? Claro. Vocês sabem melhor do que ninguém o que é preciso para esse restaurante funcionar. Camila parecia não acreditar no que ouvia. Nunca ninguém nos perguntou nada antes. Pois isso muda agora, respondeu Fernando. Os dois ficaram em silêncio por um momento, absorvendo aquela nova realidade. Então, Camila respirou fundo e sorriu de leve. Isso seria incrível. Mateus assentiu. Se realmente acontecer, eu fico. Fernando sorriu. Vai acontecer. E mais uma coisa. Quero garantir que vocês sejam valorizados pelo que fizeram para manter esse restaurante funcionando mesmo sob toda essa pressão. Camila franziu a testa. O que quer dizer? Quero revisar os salários de vocês e implementar um sistema de bonificação para funcionários que se destacam. O rosto de Camila se iluminou. Sério? Sim, Fernando confirmou. E tem mais. Mateus, você mostrou que se preocupa com seus colegas e com o restaurante. Quero te promover a assistente de gerente. Os olhos do jovem se arregalaram. Eu? Mas eu nunca gerenciei nada. Você já faz isso sem perceber, disse Fernando. Você ajuda a sua equipe, apoia quem precisa e se preocupa com o restaurante. Isso é o que um bom líder faz. Mateus ficou sem palavras por alguns instantes. Então, finalmente, soltou um sorriso surpreso. Eu não sei nem o que dizer. Fernando estendeu a mão para ele. Aceita o desafio? Mateus olhou para Camila, que sorriu e assentiu. Ele respirou fundo e apertou a mão de Fernando. Aceito. Fernando sorriu. Ótimo. Então vamos transformar esse restaurante. Camila e Mateus trocaram um olhar de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, pareciam acreditar que as coisas realmente iam mudar. E Fernando faria questão de cumprir essa promessa. Nos dias seguintes, Fernando se dedicou completamente à recuperação da unidade de Campinas. Não bastava apenas substituir José e contratar mais funcionários. Ele queria garantir que o restaurante se tornasse um ambiente saudável, produtivo e acolhedor. Logo na manhã seguinte à demissão do antigo gerente, ele reuniu toda a equipe antes da abertura. Camila, Mateus, Raquel e os demais funcionários se posicionaram no salão, ainda parecendo um pouco desconfiados. Fernando olhou para cada um deles antes de falar. Sei que a última semana foi intensa. Muita coisa mudou, e sei que mudanças assim podem ser assustadoras. Mas eu quero que vocês saibam que estou aqui porque me importo. Quero que esse restaurante seja um bom lugar para trabalhar e um bom lugar para os clientes. Houve um breve silêncio. Ele percebeu que alguns funcionários ainda não sabiam se deviam acreditar naquilo. Então, para começar, continuou Fernando, vamos reforçar essa equipe. Hoje mesmo, vamos abrir vagas para novas contratações. Vocês não terão mais que trabalhar no limite todos os dias. Camila e Raquel trocaram olhares aliviadas. Além disso, eu mesmo estarei aqui pelos próximos dias para ajudar a reorganizar tudo. E estou promovendo Mateus a assistente de gerente. Mateus, que estava escutando tudo de braços cruzados, arregalou os olhos. Isso significa que a gente já tem um novo gerente? Ele perguntou. Fernando sorriu. Ainda não. Eu quero que seja alguém que realmente entenda como liderar da forma certa, e vocês terão voz nesse processo. Houve murmúrios entre os funcionários. Nenhum deles jamais tinha sido consultado sobre algo assim. Outra coisa, Fernando prosseguiu. Sei que os últimos meses foram difíceis e quero garantir que os funcionários que continuaram se esforçando sejam reconhecidos. Estou ajustando os salários de todos e implementando um programa de bônus baseado em desempenho. Raquel arregalou os olhos. Sério? Sim, quem trabalha duro tem que ser valorizado. Agora, a expressão de ceticismo deu lugar a um brilho de esperança. Fernando sabia que palavras não bastavam. Ele precisaria mostrar com ações. Nos dias seguintes,
Trabalhou lado a lado com a equipe. Pegou pedidos, serviu clientes, ajudou na cozinha. Com o tempo, os funcionários começaram a relaxar e acreditar que aquela mudança era real. E então, chegaram os novos candidatos para as vagas abertas. Fernando organizou as entrevistas pessoalmente e Camila, Mateus e Raquel ajudaram no processo de seleção. Pela primeira vez, a equipe participou da escolha de seus próprios colegas. Acho que a Júlia se encaixa bem no perfil, disse Camila após uma das entrevistas. E o Henrique parece ter bastante experiência na cozinha, acrescentou Mateus. Fernando ouviu cada opinião com atenção e tomou suas decisões com base no que seria melhor para todos. Quando a nova equipe começou a trabalhar, a diferença foi sentida de imediato. Camila não precisava mais se desdobrar para atender todas as mesas sozinha. Mateus assumiu sua nova função, ajudando a manter a organização, sem precisar levantar a voz ou pressionar ninguém. A atmosfera do restaurante começou a mudar. Certa tarde, quando Fernando estava no balcão revisando pedidos, notou um casal de clientes sentados em uma mesa perto da janela. Eles pareciam tranquilos, conversando enquanto comiam. Nada de impaciência, nada de reclamações. Ao longe viu Camila atendendo uma família com um sorriso genuíno. Era exatamente esse tipo de ambiente que ele queria criar. Mas ainda havia um passo importante: encontrar um novo gerente. Fernando havia analisado vários candidatos, mas nenhum parecia realmente adequado. Então, naquela mesma tarde, tomou uma decisão. Chamou Mateus até o escritório e fechou a porta. Já faz alguns dias que você assumiu como assistente de gerente, começou Fernando. Como tem sido para você? Mateus cruzou os braços, pensativo. No começo foi estranho, mas sendo sincero, eu gosto de poder ajudar as pessoas sem precisar pisar em ninguém. Fernando sorriu. E se eu te dissesse que quero que você assuma a gerência? Mateus arregalou os olhos. O quê? Você provou que tem o que é preciso. Você já ganhou a confiança da equipe. Sabe como manter tudo funcionando sem precisar gritar ou humilhar ninguém. Mateus ficou em silêncio por um momento, digerindo aquilo. Eu nunca pensei em ser gerente. Talvez porque ninguém nunca te deu essa chance antes. O jovem respirou fundo. E se eu errar? Você vai errar, respondeu Fernando com um sorriso. Mas vai aprender e eu estarei aqui para te ajudar. Mateus ficou pensativo por um instante. Depois assentiu. Eu aceito. Fernando estendeu a mão e Mateus a apertou. Então, vamos continuar fazendo esse lugar crescer. Naquela noite, quando Fernando saiu do restaurante, olhou para o letreiro aceso e sorriu. O trabalho ainda não havia terminado, mas ele sabia que estava no caminho certo. 2 semanas haviam se passado desde que Mateus assumira a gerência do restaurante. O impacto das mudanças era evidente. O ambiente estava mais leve, os funcionários trabalhavam com mais disposição e os clientes pareciam notar a diferença. Fernando voltara à matriz da empresa em São Paulo por alguns dias para cuidar de outras filiais, mas aquela unidade em Campinas continuava em sua mente. Agora, ele estava de volta. Estacionou o carro em frente ao restaurante e observou o movimento antes de entrar. Mesmo do lado de fora, já conseguia sentir a diferença. O letreiro fora limpo e os vidros, antes embaçados de gordura, brilhavam sob o sol da tarde. No interior, o salão estava cheio, mas sem o clima tenso de antes. Ao abrir a porta, foi recebido pelo aroma de comida fresca e pelo som das conversas animadas dos clientes. Raquel estava no caixa, sorridente, atendendo uma família que pagava a conta. Camila circulava entre as mesas com um brilho no olhar que antes parecia apagado pelo cansaço. E no centro de tudo, Mateus. Ele usava um avental limpo e bem ajustado, e sua postura havia mudado. Não era mais o jovem inseguro que temia a pressão do trabalho. Ele agora andava com confiança, atento a tudo, mas sem a necessidade de impor autoridade com gritos ou ameaças. Quando um dos novos funcionários precisou de ajuda com um pedido especial, Mateus se aproximou e explicou com paciência. Fernando sentiu orgulho do que estava vendo.
Caminhou pelo restaurante sem pressa, observando os clientes e os funcionários. A mudança não tinha sido apenas operacional, era cultural. O medo havia sido substituído por respeito. A exaustão dera lugar à motivação. Camila o notou primeiro. Seu rosto se iluminou quando o viu. "Fernando!" chamou ela, aproximando-se rapidamente. "Que surpresa boa!" Ele sorriu. "Resolvi passar para ver como as coisas estão indo." Ela olhou ao redor e seu sorriso se alargou. Melhor do que nunca. Raquel, que havia terminado de atender um cliente no caixa, também se aproximou. "Parece outro restaurante", disse animada. "Os clientes têm comentado bastante sobre como o atendimento melhorou. E sobre a comida também", acrescentou Camila. "Henrique, o novo cozinheiro, está fazendo um trabalho incrível." Fernando assentiu satisfeito. "E Mateus, como está se saindo?" Raquel riu. "Ele nasceu para isso." Camila concordou. "Ele nos ouve, nos respeita, não grita, não pressiona. Se alguma coisa dá errado, ele ajuda a resolver." "Você escolheu bem, chefe", completou Raquel. Fernando olhou para Mateus, que naquele momento ajudava a equilibrar o fluxo de pedidos na cozinha. O jovem percebeu sua presença e se aproximou com um sorriso. "Achei que só voltaria na próxima semana. Fiquei curioso para ver como vocês estavam indo", respondeu Fernando. "E pelo que vi, estão indo muito bem." Mateus passou a mão pela testa, enxugando o leve suor. "Ainda temos desafios, mas agora as coisas fazem sentido. A equipe está mais alinhada e o restaurante voltou a crescer." Fernando assentiu. "E você, como está se sentindo?" Mateus pensou por um instante antes de responder. "Pela primeira vez, sinto que faço parte de algo importante." Camila sorriu para ele. "Você faz." Fernando colocou a mão no ombro do jovem. "Então acho que está na hora de tornar isso oficial." Mateus franziu a testa. "Como assim?" Fernando tirou um envelope do bolso e entregou a ele. "Seu contrato como gerente oficial da unidade. Com o aumento de salário correspondente, é claro." Os olhos de Mateus se arregalaram. "Mas eu pensei que isso fosse temporário." "Não quando você prova que merece o cargo", disse Fernando. "E você provou." Mateus abriu o envelope e leu rapidamente o documento. Seus olhos brilharam. "Eu não sei o que dizer." "Diga apenas que aceita", brincou Fernando. O jovem riu e assentiu. "Aceito." Camila e Raquel bateram palmas e logo os outros funcionários perceberam o que estava acontecendo. Em poucos segundos, todo o restaurante aplaudia Mateus, que ficou vermelho de vergonha, mas não conseguiu esconder a felicidade. Fernando observou a cena, satisfeito. Ele sabia que aquele restaurante não era apenas um negócio. Era um lugar onde pessoas trabalhavam duro, sonhavam e queriam ser reconhecidas. Antes de sair, chamou Camila de lado. "Tenho outra coisa para você." Ela olhou para ele, surpresa. "Para mim?" Fernando tirou um segundo envelope do bolso. "Eu lembro quando você me disse que queria sentir que alguém se importava. Então quero que saiba que nos importamos. Esse é seu novo contrato, com um aumento de salário e um bônus por desempenho." Camila levou as mãos à boca, surpresa. Eu não acredito." "Pode acreditar. Você fez por merecer." Os olhos dela ficaram marejados e, por um instante, Fernando achou que ela fosse chorar. Mas, em vez disso, abriu um sorriso largo. "Obrigada. De verdade." "Obrigado a você", respondeu ele. Ao sair do restaurante, Fernando olhou para trás uma última vez. Agora, tinha certeza de que aquele lugar estava em boas mãos. Subiu no carro e ligou o motor, sentindo uma satisfação profunda. Havia aprendido algo valioso naquela jornada. Não se tratava apenas de números, lucros ou expansão. Tratava-se de pessoas, e ele nunca mais esqueceria disso.